Hoje vamos falar sobre um tema que toca profundamente todos os corações cristãos. Como saber se o Espírito Santo realmente habita dentro de nós? Como podemos reconhecer os sinais dessa presença divina que transforma e molda nossas vidas? A Bíblia nos oferece diversas maneiras de identificar se o Espírito Santo está agindo em nós. E, para ajudar você a entender melhor, vamos explorar 9 sinais que evidenciam a presença do Espírito Santo, todos baseados nas Sagradas Escrituras. Se já houve um momento em que você se perguntou se o Espírito Santo habita em seu coração, se já sentiu dúvidas sobre a sua salvação, ou se busca uma confirmação desse relacionamento espiritual, este vídeo é para você. Vamos explorar juntos cada um desses sinais e entender como o Espírito Santo nos guia, nos ensina e nos transforma diariamente. Então, prepare-se para descobrir como essa presença divina pode mudar a sua vida de uma forma extraordinária. 1. A primeira transformação, a certeza da salvação. O primeiro sinal de que o Espírito Santo habita em nós é a convicção de que pertencemos a Deus. Essa certeza, conhecida como a segurança da salvação, é um dos pilares mais fortes do cristianismo. Em Romanos 8,16, lemos que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo se une ao nosso espírito, garantindo que agora pertencemos à família de Deus. Muitos crentes passam por momentos de dúvida, perguntando-se se realmente são salvos ou se o Espírito Santo permanece com eles após um tropeço ou pecado. No entanto, a Bíblia é clara. Ao entregarmos nossa vida a Cristo e reconhecermos seu sacrifício na cruz, o Espírito Santo faz morada em nós, e essa presença é eterna. Esse processo começa a nos convencer de nossa nova identidade como filhos e filhas do Altíssimo. E essa voz interior, essa convicção silenciosa, é um sinal inequívoco de que o Espírito está trabalhando em nosso coração. Mas por que, então, sentimos insegurança em nossa salvação? A resposta está na batalha espiritual que acontece em nossas mentes e corações. Enquanto o Espírito Santo reafirma constantemente nosso status como filhos de Deus, o inimigo tenta plantar sementes de dúvida e confusão. É crucial lembrar que esses momentos de incerteza não significam que perdemos o Espírito Santo ou que ele se afastou de nós. Pelo contrário, essa luta interior é um indício de que o Espírito está presente, nos ajudando a resistir e a confiar na verdade das Escrituras. 2. O fruto do Espírito, um reflexo de Deus em nós. O segundo sinal claro da presença do Espírito Santo é a transformação do nosso caráter, evidenciada pelos frutos que produzimos. Em Gálatas 5, 22, 23, a Bíblia nos mostra os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não surgem em nossas vidas por nosso próprio esforço, mas como resultado da ação do Espírito Santo em nós. Quando o Espírito Santo habita em nosso coração, ele começa a nos moldar para que possamos refletir o caráter de Cristo. Você pode observar essa transformação em pequenas atitudes do dia a dia. Um coração mais disposto a perdoar, uma paciência maior em situações desafiadoras e uma alegria inexplicável mesmo em meio às tribulações. A presença do Espírito em nós não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas que seremos capazes de reagir a essas dificuldades de uma maneira que glorifique a Deus. Essa mudança não acontece de forma instantânea, é um processo contínuo e progressivo. À medida que nos submetemos mais ao Espírito, esses frutos se tornam mais evidentes em nossa vida. Por isso, ao invés de nos preocuparmos com nossa performance cristã, devemos nos focar em cultivar um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, permitindo que ele nos guie e nos transforme dia após dia.
3. Superação das dúvidas e incertezas. Muitos crentes, em algum momento de suas vidas, enfrentam dúvidas sobre a presença do Espírito Santo. Esse sentimento é perfeitamente normal e, na verdade, pode ser um indicativo de que estamos em uma batalha espiritual. A dúvida muitas vezes surge quando começamos a questionar nossa identidade em Cristo e se realmente fomos transformados. O Espírito Santo, no entanto, trabalha para nos dar paz e segurança mesmo em meio a essas dúvidas. Em 1 João 4,4, somos lembrados de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso significa que, apesar das circunstâncias e das incertezas que possam nos cercar, o Espírito Santo continua agindo em nosso interior, nos dando forças para superar as dúvidas e nos firmar na verdade de Deus. Lembre-se, sentir dúvidas não significa que o Espírito Santo nos abandonou. Pelo contrário, ele usa esses momentos para fortalecer nossa fé e nos ensinar a depender mais de Deus. Ao focarmos em Sua presença e na Sua palavra, o Espírito Santo nos dá a paz que excede todo o entendimento e nos faz vencer a batalha das incertezas. 4. O desejo ardente de compartilhar o Evangelho. Quando o Espírito Santo habita em nós, algo profundo acontece. Somos tomados por um desejo ardente de compartilhar a mensagem de Jesus com o mundo. Em Atos 1:8, lemos que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse desejo de evangelizar é um sinal claro da presença do Espírito Santo em nossa vida. Você já sentiu aquele impulso de falar sobre o amor de Deus com alguém? Ou de compartilhar um testemunho sobre como Jesus transformou sua vida? Esse desejo não vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo que nos capacita a sermos embaixadores de Cristo. Ele nos dá coragem para falar, discernimento para saber o momento certo e palavras que tocam o coração das pessoas. Mesmo que você se considere tímido ou introvertido, o Espírito Santo pode transformá-lo em um poderoso porta-voz do Evangelho, usando suas experiências e seu testemunho pessoal para alcançar outras vidas. O impulso para evangelizar não significa que todos seremos pregadores ou missionários, mas sim que sentiremos a responsabilidade de compartilhar as boas novas de Jesus em nosso contexto. Seja com a família, amigos, colegas de trabalho, ou até mesmo com desconhecidos. Esse é um dos sinais mais marcantes da atuação do Espírito Santo em nós. 5. A transformação do caráter. Uma transformação interior profunda é outro sinal evidente da presença do Espírito Santo. Essa transformação vai muito além de mudanças superficiais. Ela atinge o cerne de quem somos, moldando nossas atitudes, pensamentos e comportamentos para que se alinhem com os princípios divinos. Quando o Espírito Santo age em nós, começamos a ver uma mudança gradual e significativa no nosso caráter. Coisas que antes nos atraíam, como desejos egoístas e comportamentos prejudiciais, começam a perder a força à medida que nosso coração se volta cada vez mais para Deus. O Espírito Santo age como um escultor divino, removendo partes de nós que não refletem a imagem de Cristo e acrescentando qualidades que nos tornam mais parecidos com Ele. Como resultado, começamos a ver frutos de paciência, humildade e amor crescendo em áreas onde antes havia raiva, orgulho e egoísmo. Esse processo de transformação, conhecido como santificação, é contínuo e requer nossa colaboração e submissão diárias ao Espírito. 6. O poder de vencer o pecado e a tentação. Quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, ele nos dá forças para resistir ao pecado e à tentação de maneira que nunca conseguiríamos por conta própria. Antes de termos essa presença divina, somos vulneráveis às armadilhas do pecado e às seduções do mundo. Mas ao sermos preenchidos pelo Espírito, ele nos capacita a dizer não ao que desagrada a Deus e a escolher o que é certo. Em 1 Coríntios 10:13,
lemos que Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que possam suportar. Isso significa que o Espírito Santo nos equipa para lidar com qualquer tentação que possa surgir. Ele nos dá discernimento para enxergar as ciladas do inimigo e a sabedoria para fugir do mal. Essa força interior é um testemunho poderoso da atuação do Espírito em nossas vidas. É importante lembrar que vencer a tentação não significa que nunca mais seremos tentados, mas sim que, quando isso acontecer, teremos uma ajuda divina para resistir. O Espírito Santo nos dá um novo coração e uma nova mente, renovados pela palavra de Deus, de modo que nosso desejo por aquilo que é santo e puro supere a atração pelo pecado. 7. A capacidade de amar e perdoar profundamente. O amor é a maior evidência da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus disse em João 13:35: "Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros." Esse amor não é o amor humano limitado, que se baseia em emoções passageiras ou nas ações dos outros, mas um amor incondicional que flui diretamente do Espírito Santo. Você já percebeu como alguns cristãos conseguem perdoar até mesmo as piores ofensas? Como eles conseguem amar pessoas que as machucaram? Esse tipo de amor só pode ser experimentado quando o Espírito Santo está em ação. Ele nos capacita a ver além das falhas humanas e a enxergar as pessoas como Deus as vê, com compaixão, graça e misericórdia. Perdoar não significa justificar ou esquecer o que foi feito, mas sim liberar a ofensa e entregar o controle a Deus. Esse ato de amor é um dos frutos mais claros do Espírito. Quando permitimos que Ele nos guie, somos capazes de perdoar e amar profundamente, independentemente das circunstâncias. Se você se sente movido a perdoar alguém que lhe fez mal, ou a amar alguém que é difícil de se amar, pode ter certeza de que isso é o Espírito Santo agindo em seu coração. 8. Um relacionamento pessoal com Jesus. A presença do Espírito Santo também nos leva a ter um relacionamento mais íntimo e pessoal com Jesus Cristo. Quando o Espírito habita em nós, ele nos revela mais profundamente quem é Jesus e nos dá um desejo insaciável de conhecê-lo melhor. João 16:13 nos diz que o Espírito da Verdade guiará vocês a toda a verdade. Isso significa que o Espírito Santo é como um guia que nos leva a descobrir quem é Jesus e a entender os ensinamentos bíblicos de forma mais clara e profunda. Muitos crentes experimentam um novo nível de comunhão com Deus após receberem o Espírito Santo. A oração deixa de ser uma obrigação e passa a ser um momento de conexão profunda. O estudo das Escrituras se torna uma busca por revelações divinas, e a adoração flui de um coração agradecido. Quando o Espírito Santo habita em nós, Jesus deixa de ser uma figura distante e passa a ser um amigo próximo, um irmão mais velho, alguém que caminha conosco em cada momento da nossa vida. Se você sente essa fome de conhecer mais a Deus e de estar na presença de Jesus, isso é um claro sinal de que o Espírito Santo está agindo em você. Ele nos atrai constantemente para Cristo, nos revela o seu amor e nos ensina a viver de acordo com os seus mandamentos. 9. O desejo de viver uma vida de santidade. Por fim, um dos sinais mais marcantes da presença do Espírito Santo é o desejo de viver uma vida de santidade. O Espírito nos move a querer ser mais parecidos com Jesus, a abandonar o pecado e a viver de uma maneira que agrade a Deus. Em 1 Pedro 1,16, Deus nos chama a ser santos, assim como Ele é santo. Esse chamado só pode ser respondido com a ajuda do Espírito Santo. Viver em santidade não significa ser perfeito ou impecável, mas sim estar em constante transformação e crescimento.
O Espírito Santo nos convence do pecado e nos ajuda a superá-lo, nos dá forças para resistir às tentações e nos guia em direção a uma vida que glorifica a Deus. Se você sente um incômodo ao cometer algum pecado, se você deseja se afastar de práticas que não honram a Deus e se você busca viver de uma forma que agrade ao Senhor, isso é um indicativo claro de que o Espírito Santo está ativo em sua vida. Esse desejo por santidade nos leva a uma renovação constante. Passamos a buscar o que é puro, verdadeiro e honesto. Passamos a nos afastar de tudo o que nos contamina, não por medo de punição, mas porque queremos agradar aquele que nos salvou. Esse anseio pela santidade é um dos maiores sinais de que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo e de que Ele está realizando um trabalho profundo em nós. Esses são apenas alguns dos sinais que evidenciam a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Mas lembre-se, o Espírito Santo se manifesta de maneiras únicas em cada um de nós. Portanto, não se compare com os outros. O importante é estar atento às mudanças que Ele está realizando dentro de você e buscar sempre mais da sua presença. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus ou sente que precisa de um renovo espiritual, aproveite este momento para buscar ao Senhor em oração. Abra seu coração e permita que o Espírito Santo faça morada em você, guiando cada passo e transformando cada área da sua vida. Afinal, não há presente maior do que ter o Espírito de Deus habitando em nós, guiando-nos, ensinando-nos e nos moldando para sermos mais parecidos com Cristo a cada dia. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que o Espírito Santo encontre morada em seu coração. Amém. Obrigado por assistir a mais este vídeo, meu irmão espiritual. Ao lado estou deixando mais 2 opções de vídeo para seguirmos juntos nos aprofundando no conhecimento espiritual. Antes de terminar, peço que inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe um comentário para eu colocar o seu nome nas minhas orações. Que Deus te abençoe e sempre te traga de volta ao canal O Irmão Espiritual.